Vários outros assuntos no programa de hoje. Mesmo após atacar várias vezes Donald Trump, Lula deve viajar para os Estados Unidos na próxima quinta-feira para se encontrar com o presidente norte-americano e tentar reduzir a crise diplomática entre os países. Usando a redução de penas como trunfo, o governo também planeja se reaproximar do republicano com outras pautas como segurança pública e terras raras. Por fim, de olho nas eleições, Lula quer discutir a guerra no Irã e o tarifaço sobre as exportações brasileiras, tentando passar uma imagem de um político com prestígio internacional. Do lado da oposição, aliados de Flávio Bolsonaro comemoraram a notícia e disseram que o petista vive de narrativas, já que faz discursos contra os Estados Unidos e a proximidade da oposição com a gestão americana, mas na prática busca se aproximar de Donald Trump. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, começar com ele essa rodada. Você, Beraldo, a gente precisa olhar para o presidente Lula como uma figura que, talvez no Brasil, para o público brasileiro, né, para os cidadãos brasileiros, se apresenta de uma forma quando se refere aos Estados Unidos. E agora, nos Estados Unidos, diante de Donald Trump, mas com o uso de um intérprete, vai se posicionar de outra forma. Cola essa versão internacional e a versão tupiniquim de Lula? Pois é, Caniato. É interessante porque, veja, uma viagem numa circunstância dessa, ela em geral, ela é programada com bastante antecedência, organizada, a agenda fica bastante bem estabelecida, etc. E agora a gente fica com a impressão de que o presidente brasileiro é aquela figura que, conforme a conveniência dos Estados Unidos, ele está sempre disponível para correr e seguir a agenda que é imposta ao Brasil. Nesse caso, os Estados Unidos certamente marcou essa reunião porque é interesse dos Estados Unidos, seja por qual motivo for. Mas o fato concreto é que os Estados Unidos hoje, nessa guerra contra o Irã, que está tensionando as relações com os países europeus, vocês realmente acham que tem espaço para o presidente brasileiro chegar lá e falar alguma coisa sobre o Irã? O Brasil, esse país que não consegue conter a sua guerra do crime organizado dentro de casa. Nós realmente não estamos numa posição como nação para exigir absolutamente nada de ninguém. O Brasil não tem um projeto executado, o Brasil não tem dados, informações, números que o credenciem nesse momento para ser um adulto na sala, para participar dessas grandes conversas mundiais. Portanto, a visita de Lula ao presidente Donald Trump será usada para que o presidente Lula reforce a sua narrativa independente do contexto e do conteúdo que será discutido e tratado lá. Não importa se será uma reunião simpática, agradável, será uma reunião tensa. O presidente Lula vai dizer as coisas que ele quer, depois contar que ele disse. Ele não vai com um plano, um projeto, algo concreto. Olha, nós precisamos conquistar isso, isso e aquilo, nós temos para oferecer aqui A, B e C. O Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de soja mundial. Eu proponho que nós formemos aqui uma frente, como tem uma liga das nações produtoras de petróleo, que a gente cria aqui a nossa liga de nações produtoras de soja. A gente tem energia limpa para oferecer para data centers. Nós queremos estar ali na fronteira da inteligência artificial, usando as nossas terras raras para serem processadas no Brasil, gerarem... Nós não temos nada disso. Aliás, o presidente do Brasil aí acabou de chancelar, de assistir a maior mina de terras raras ser entregue a uma empresa norte-americana com compromisso de produção de 15 anos, ou seja, pelos próximos 15 anos, a maior e principal mina de terras raras brasileiras não vai contribuir em absolutamente nada com o Brasil. Tudo que vai ser adicionado de valor vai acontecer fora. Então, Caniato, sinceramente, o presidente brasileiro, de novo, vai fazer aquilo que ele vem fazendo desde que começou o seu mandato. Ele
corre o mundo como um garoto propaganda dos seus amigos empresários e vai aos Estados Unidos, certamente ajudar alguma agenda paralela empresarial da conveniência pessoal dele, não institucional, e vai lá fazer o papel de bobo da corte que nós temos assistido aí de forma repetida. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa, porque tem algumas pautas que provavelmente serão tratadas nessa reunião. Musa, queria que você analisasse, provavelmente nessa discussão, nessa negociação, talvez o presidente brasileiro tenha que oferecer alguma coisa para Donald Trump. Enfim, a notícia traz alguns aspectos que poderiam ser tratados, né? A questão que envolve a dosimetria, a redução das penas, não foi uma vitória do governo, ao contrário, foi uma derrota. Mas será que ele ajustaria o discurso e apresentaria isso como um avanço, uma medida que foi avalizada pelo governo? Acho que esse é um ponto. Questão das tarifas, a tributação também para produtos norte-americanos, combate ao crime organizado. Talvez isso entre em algum momento. Mas eu acho que esse ponto que o Beraldo encerra o comentário dele, né? As terras raras brasileiras e a maneira como o Brasil, de braços cruzados, observou o avanço de uma empresa norte-americana a essa reserva, que certamente poderia ser utilizada por nós de outra maneira. Enfim, quero te ouvir também. Vamos lá, né? Eu acho que são pontos extremamente relevantes. Talvez, na minha opinião, talvez o único que ele consiga de fato levar alguma coisa consistente para Donald Trump, mesmo que mentira, falaciosa, claro, né? Como tão firme quanto um prego na areia, em português claro, seria o tema da corrupção, dizer que o Brasil vai combater, que o Brasil combate, que o Brasil não é leniente com corrupção, que quer acabar com o crime organizado, que os maiores líderes das facções criminosas estão, de fato, encarcerados, como alguns deles há 20 anos, em prisão de segurança máxima, blá, 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 uma série de coisas. Em paralelo, nós vemos o crescimento brutal do crime organizado tomando conta não apenas de uma pequena parcela da economia real, mas do Estado e de grande parte da economia real, principalmente em grandes capitais, aqui como em São Paulo, que está se tornando natural, e no Nordeste também nem se fala. Então, talvez isso ele consiga tentar mostrar alguma coisa, mas eu acho que, de novo, as pessoas que estão ali no entorno de Donald Trump têm ideias mais firmes e me parece que eles têm as suas próprias convicções e dados analisados. Então, acho que será feito mais ou menos como o Beraldo falou, um papel de bobo da corte aqui nesse encontro. Com relação aos outros temas, dosimetria, eu sinceramente acho que já passou esse tema ali para os Estados Unidos e não tem mais aquele grande valor. Não por nada, até porque já foi aprovada aqui, né? E talvez a própria anistia em si, eu acho que tem outros temas para os Estados Unidos que são levados mais em consideração. Veja os temas das terras raras, como muito bem colocou o Beraldo, eu concordo de forma geral, é que é o seguinte, o Brasil é o segundo maior território onde há terras raras. Só que não apenas você precisa ter as terras raras, você precisa explorar. E a exploração é caríssima. E o Brasil não tem capital nem conhecimento intelectual para isso. Isso significa que a China é responsável por 50% das terras raras no mundo, mas ela minera 90% das terras raras. E o Brasil, que tem o segundo maior território, minera menos de 1% das terras raras, desses 17 metais que o mundo hoje tanto demanda para a inteligência artificial. Então perceba, somos o segundo maior território que há disponibilidade, mas mineramos menos de 1%. A China detém 50% em seu território, mas minera 90%. Os Estados Unidos mineram algo como 12% e tem uma capacidade, ou melhor, um estoque muito menor do que tem no Brasil. Então, veja que isso é uma questão até de produtividade que, mais uma vez, nós vamos ficando para trás. Então, aí sim, o Brasil talvez conseguiria ser atrativo para os Estados Unidos, mas isso iria contra tudo que o Lula vem falando. Ele chegou a ventilar a possibilidade de fazer a Brás Terras Raras, não sei o nome exatamente, mas uma empresa estatal para fazer a exploração e a mineração das terras raras. Algo, obviamente, inimaginável. Seria mais uma empresa para centralizar o orçamento do pagador de imposto na mão de quem não detém o conhecimento e de poucas pessoas para, mais uma vez, drenar o orçamento público. Então, eu não vejo como ele consegue agregar valor para Donald Trump nesse momento. E aqui, sem viés ideológico. Uma vez que Lula
continuando batendo em Donald Trump de maneira recorrente. Ele continua batendo em Donald Trump em suas ações com o Irã, e eu não estou fazendo juízo de valor se Donald Trump está certo ou errado, mas ele continua batendo forte. Não apenas começou lá atrás, naquele BRICS esvaziado, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, depois do evento da COP30, que foi um fracasso lá em Belém, e ele continua recorrentemente batendo nas ações de Donald Trump. Então o que ele vai fazer? Sentar numa sala agora e falar tudo ao contrário do que ele fala para sua militância aqui? Então eu acho que ele mesmo se colocou numa saia justa, e ele, se voltasse atrás e cedesse de alguma forma para Donald Trump, ele talvez perderia a credibilidade com a militância dele aqui, que é hoje o que lhe resta dos votos. Importante, de fato, mas o que lhe resta dos votos, e talvez aumentasse a rejeição dele. Então, uma própria sinuca de bico, onde uma mentalidade atrasada, retrógrada e mofada do próprio PT colocou o Lula agora de frente com Donald Trump, se ele de fato o encontrará. É uma boa expressão essa, né? Sinuca de bico. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila para avaliar também essa situação difícil em que o presidente se coloca, com essa reunião já desenhada. Ao que tudo indica, os dois líderes se encontrarão essa semana. Além daqueles tópicos que eu destaquei há pouco, Dávila, eu fico imaginando se o presidente brasileiro sugerir tratar de questões que envolvam a guerra no Oriente Médio, por exemplo. Porque o presidente Lula, não faz tanto tempo, há alguns dias, chamou a ofensiva de Donald Trump de maluquice. Eu fico pensando, bom, do que eles vão discutir exatamente? Tem um roteiro, as assessorias acabam destacando exatamente quais são os pontos que eles devem falar, ou acaba sendo uma conversa em que eles podem sugerir os temas ou palpitar, falar o que bem entende, o que pensa, enfim. Queria que você trouxesse um pouco dessa experiência internacional também. Candidato, Trump é movido pelo realismo político. Portanto, Lula pode falar o que bem quiser sobre o Oriente Médio, que não vai fazer nenhum efeito em Donald Trump, por uma razão muito simples. O Brasil não está numa postura geopolítica importante que pode decidir alguma coisa na guerra do Irã. O Brasil não está vendendo armas para o Irã. Portanto, o Brasil não apita em absolutamente nada de maneira concreta na questão do Oriente Médio. Trump se irrita quando os países europeus não cedem suas bases militares para as operações militares norte-americanas. Trump se irrita com países que vendem drone ou arma para o Irã. É aí que tira Donald Trump do sério. Agora, ficar falando coisa que não tem nenhuma consequência na ponta não afeta em absolutamente nada Donald Trump. Aliás, uma das cenas mais pitorescas que ocorreu na Casa Branca foi justamente o prefeito de Nova York, justamente o palestino comunista que chamava Donald Trump de ditador. Aí um repórter, ele está sentado lá na Casa Branca, ao lado de Donald Trump, e o repórter pergunta: o senhor mesmo disse que o presidente da República é ditador? O Trump vira para ele e fala assim: fala que eu sou mesmo para tirar essa pergunta do ar. Então, assim, da frente, veja como ele é muito pragmático. Então, ele não dá a menor importância para essa verborragia irrelevante do presidente Lula. Ele vai tratar com Lula dos assuntos que interessam aos Estados Unidos. E na pauta existem vários assuntos. Primeiro, a pauta aqui que já conversamos sobre minerais raros. Certamente esta é uma questão importante, estratégica para os Estados Unidos. E já concluiu o negócio, como bem falou o Beraldo, a empresa americana já fez um investimento de bilhões de dólares aqui, vai ter os minerais raros por 15 anos e, portanto, esse assunto está ticado, é só para tirar a fotografia. Os outros dois assuntos, o primeiro é o combate ao crime organizado, principalmente essa história da entrada PCC, entrada de cocaína no mercado americano. Isso realmente preocupa Donald Trump, e Donald Trump vai continuar endereçando esse tema, que tem como um acordo aí o Brasil e Estados Unidos como países, reduzir o peso do crime organizado no comércio internacional de drogas. Então esse é um assunto que une os países, não importa se o governo é de direita ou de esquerda, se é Lula ou se amanhã é outro governo de direita, o Brasil e os Estados Unidos vão ter que continuar trabalhando neste assunto. E um parênteses nesse assunto, aí sim uma questão que pode pegar, e aí tem a ver com o Irã.
que são as organizações terroristas instaladas no Brasil, principalmente Hezbollah e Hamas, que são financiadas com dinheiro iraniano. Este é outro assunto extremamente importante na mesa hoje dos Estados Unidos e que vai querer uma resposta mais dura do Brasil. E por último, Caniato, é um outro assunto que não pode fazer absolutamente nada, que é a questão dos investimentos em infraestrutura. Os Estados Unidos não vai investir em infraestrutura. Os Estados Unidos vai ficar falando aquela coisa, não pode deixar a China investir em ferrovias, no setor elétrico. Aí o Lula vai chegar e falar assim, bom, tá bom, então você vai colocar dinheiro aqui, quem é que vai colocar dinheiro? Porque nós não temos dinheiro, né? O investimento público é o menor desde que nós temos registro na história do Brasil. Nunca o setor público investiu tão pouco em obras de infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque nós estamos gastando todo o dinheiro arrecadado em gastos correntes, em benefícios, em emendas, em rombos com estatais e outras coisas que fazem com que o dinheiro do contribuinte seja tão mal gasto. Por isso, vai ser uma conversa muito objetiva em torno desses assuntos que interessam aos Estados Unidos e, nesse sentido, o Lula vai fazer o seu papel, que é sempre que está perto de Donald Trump, concorda, aí quando vira as costas e está longe, aí começa a falar mal. É típico dessa diplomacia militante petista que acabou com as questões de Estado brasileiro. Essas não são mais tratadas. Tudo tem que passar pela lógica ideológica, partidária, petista. Importante lembrar que durante a campanha de 2022, Lula reiteradas vezes disse que o Brasil retomaria uma posição de prestígio, né? O Brasil voltaria a ser respeitado internacionalmente. Deixa eu chamar o Roberto Mota para analisar também essa agenda internacional do presidente Lula. Mota, depois de tantas declarações atravessadas, né, algumas até mal educadas contra Donald Trump e os Estados Unidos, o que a gente pode esperar dessa agenda? Dá para reverter aquela situação, aquele mal-estar entre Brasil e Estados Unidos? Eu não acho que o governo esteja preocupado com isso, Caniato. Eu até vou gentilmente discordar dos meus colegas, porque eu acho que o governo brasileiro não está preocupado com nenhuma dessas coisas e eu acho que nem o governo americano. Se o governo brasileiro está indo à Casa Branca, e desculpem o ceticismo, mas é porque está tudo combinado. Agora, o que foi combinado, eu não faço a menor ideia, mas eu não acho de forma nenhuma que o governo americano planejou essa visita para fazer exigências do governo brasileiro ou para colocar o representante do governo brasileiro, do governo do PT, em uma situação difícil. Vamos lembrar, esse governo está na hora da xepa, está no fim de feira, despencando de popularidade, não conseguiu emplacar o seu indicado à Suprema Corte, uma coisa que não acontecia no Brasil desde 1889, salvo engano. Então, por que o governo americano, justo nesse momento em que o governo do PT está nas cordas, resolveu receber o governo do PT na Casa Branca para tirar aquela fotografia bonitinha? Aquela imagem vale ouro, não importa o que esteja acontecendo. A fotografia ao lado de Donald Trump, com as bandeiras americana e brasileira no fundo, essa fotografia vai ser usada para convencer os incautos. Olha, tá vendo aí? Estavam dizendo que esse governo estava acabando, que nada. Tiramos fotografia junto com Donald Trump. Vai servir para mostrar que o PT tem poderosos relacionamentos internacionais, que não importa o que os petistas digam, não importa as asneiras que eles falam quando tem o microfone na mão, não importa. Por alguma razão ou razões que a gente não consegue entender muito bem, e precisamos ser honestos em relação a isso, eles nunca pagam o preço dessas declarações. Eles falam
e fica por isso mesmo. De alguma forma, os petistas do poder estão blindados, estão protegidos contra as consequências dos seus atos. O que eu espero que aconteça nessa visita vai ser simplesmente uma oportunidade para uma fotografia bonita que vai ser usada com finalidade eleitoral. Não é possível que alguém tenha alguma dúvida em relação a isso. Esse é um ponto importante que o Mota destaca, o uso eleitoral dessa agenda, né? Da foto com Donald Trump. Cristiano Beraldo, se der certo ou se não der certo, talvez o governo ou o Partido dos Trabalhadores tenha inclusive duas estratégias prontas, né? Se der certo, nossa, mérito do presidente Lula, conseguiu ir até os Estados Unidos e encaminhar acordos ou tratar de questões importantes, houve um entendimento em relação, sei lá, determinada pauta, combate ao crime organizado. Se não der certo, talvez resgatem aquela discussão a respeito do ataque à soberania nacional. Pode acontecer, não? Kenyato, vamos lá, né? Vamos definir o que é dar certo. Porque o governo vai sempre falar que deu certo. Vai sempre dizer que a estratégia do governo foi 100% atendida e que a viagem internacional do presidente trouxe ganhos muito concretos para o Brasil. Vamos lembrar da viagem em que o presidente brasileiro levou uma comitiva imensa para que ele pudesse ir lá vender carne na China. E aí ele voltou dizendo, assinamos com a China acordos, memorandos de entendimento de 50 bilhões de dólares. Cadê esse dinheiro? Cadê os 50 bilhões que a China ia colocar no Brasil? Porque isso tudo é base da ficção. Esses encontros, eles não acontecem com países sérios, pelo menos, para você chegar e dizer assim, olha, eu tenho aqui este projeto para você colocar um dinheiro aqui no Brasil, assina aqui e faz o Pix. Isso não é assim. Ou você constrói antes e quando você tem o olho no olho, a diplomacia já trabalhou, já identificou quais são as dificuldades, já superou essas dificuldades e você vai ali só para que os dois lados possam celebrar a assinatura de um acordo, ou você vai lá fazer firula? Qual das duas condições você acha que acontecerá? Então, hoje nós temos de concreto na relação entre Brasil e Estados Unidos o desgaste. O Brasil, ele vem se especializando em ser irrelevante na América do Sul. O Brasil é o maior país da América do Sul. É a maior economia da América do Sul. É a maior população da América do Sul. Entretanto, quando os Estados Unidos resolvem se cansar do Maduro, eles vão, entram na Venezuela, levam o Maduro embora. E vocês acham que eles avisaram ao Brasil? Agora, quando foram atacar o Irã, podem ter certeza absoluta que o presidente Donald Trump, alguém da alta hierarquia do seu governo, ligou para o sheik do Emirados Árabes para dizer que eles iam atacar, para combinar a proteção. Ligaram para a Arábia Saudita, ligaram para o Catar, porque são estados relevantes no jogo geopolítico mundial. O Brasil não é. O Brasil é um país que foi trabalhando para se tornar irrelevante na disputa, nas conversas geopolíticas. O Brasil continua tendo muito petróleo, o Brasil continua tendo terras raras, o Brasil continua tendo soja, o Brasil continua tendo minério, continua tendo ouro, continua tendo tudo isso. Mas nós não usamos isso para nos dar relevância no cenário internacional. E aí temos que aturar esta conversa fiada que engambela os incautos, os desavisados, de que o presidente brasileiro foi lá falar grosso com Donald Trump. Não falar grosso com bandido, traficante, com miliciano, com gente de facção criminosa. O Brasil é um desastre. O Brasil tem mais de 50% do cigarro comercializado no Brasil é contrabandeado. Vem do Paraguai, não precisa procurar de onde vem. Vem do Paraguai. O governo faz alguma coisa sobre isso? Porque deveria.
São mais de 20 bilhões de reais anualmente perdidos por causa do contrabando de cigarro. Nem 20 bilhões estimula o governo. E o contrabando de cocaína, de maconha, que cruza o Brasil pelo ar, pelos rios, pelas rodovias, não acontece nada. Entra pela fronteira com a Colômbia, vem da Bolívia, cruza o Brasil inteiro para chegar nos nossos portos. Não acontece nada. Isto é rotina do dia a dia. Tráfico de armas. A grande parte dos fuzis que estão nas mãos dos faccionados, das facções criminosas, desses grupos terroristas brasileiros, também vem do Paraguai. O que o governo brasileiro faz? Nada. Aí você vai chegar com um sujeito na frente, vai uma reunião com o homem mais poderoso do mundo, que está enfrentando o Irã, potência atômica. E você vai falar o quê para o seu Donald Trump? O Brasil, a expressão da moda, o Brasil não tem lugar de fala na conversa mundial. Nós vamos lá fazer entretenimento e entregar o que os Estados Unidos quiser, porque é isso que o Brasil sempre faz. Você deixa eu chamar o Bruno Musa. Musa, queria que você também discorresse e analisasse as questões que envolvem a reunião que provavelmente acontecerá nesta semana e algumas pautas quando a gente olha para as questões tarifárias, né? A gente observou o Brasil se colocando como um país em que viu as tarifas sendo aumentadas acima dos percentuais de outros países. Alguns segmentos foram sensivelmente prejudicados, mas houve uma revisão da questão que envolve as tarifas impostas pelos Estados Unidos, mas principalmente por conta daquele novo entendimento da Suprema Corte norte-americana. Quando a gente olha para as questões comerciais entre os dois países, devemos considerar quais aspectos, Bruno? Claro que é importante levarmos em consideração que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, né, Caniato? Então, isso é extremamente relevante. É claro que na dependência dos produtos, fica muito óbvio que aquilo que o Brasil exporta, de maneira geral, é muito mais fácil de você encontrar em outros países do que o que nós importamos dos Estados Unidos. Bens manufaturados, produtos de muito maior valor agregado, que nós não temos condição de produzir em uma mínima eficiência, por uma série de fatores estruturais, como nós já falamos aqui incansavelmente: falta de produtividade, falta de investimento em inovação ao longo dos últimos anos, décadas e séculos, inclusive, uma desindustrialização por um país completamente fechado, que diz que tem que proteger a indústria nacional, mas mantém praticamente produtos sucateados aqui dentro, uma vez que você não permite a busca por eficiência e por inovação. Enfim, uma série desses produtos que nos torna altamente dependentes de produtos de valor agregado dos Estados Unidos, muito mais do que os Estados Unidos do Brasil. É claro que o Brasil exporta de maneira expressiva produtos que os Estados Unidos importam, soja, suco de laranja, mas você encontra facilmente outros vendedores. Pode alterar o preço um pouco aqui e acolá, de fato, é verdade, mas é extremamente relevante quando analisamos o nosso balanço de pagamentos, que aquilo que nós importamos de serviço e de produtos de alto valor agregado, nós não temos condição de produzir, diferente do caso dos Estados Unidos. Então, quando aquelas tarifas foram implantadas, e se de fato forem implementadas novamente, Donald Trump ventilou na semana passada colocar em alguns países algumas tarifas novamente, isso poderia incluir o Brasil, é claro que a luz amarela acende novamente. Talvez Lula queira capitalizar isso, uma vez que daquele momento, a primeira vez que Donald Trump colocou as tarifas no Brasil, ele viu a popularidade dele crescer e agora nós estamos vendo, seja no Polymarket, no mercado preditivo ou até nas principais pesquisas, o nome de Lula ser ultrapassado, inclusive em valor nominal, não apenas empate técnico, pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro. Consequentemente, talvez ele encontre aí uma possibilidade de peitar Donald Trump. Se essas tarifas voltarem, por mais que isso sofra no dia a dia aqui no Brasil e na indústria, vamos lembrar, na política é o poder pelo poder. Claro que ele nunca vai falar isso, mas o que está em primeiro em jogo é buscar
capitalizar nas eleições para que ele possa recuperar um pouco dos votos perdidos e ser mais competitivo ali, principalmente no segundo turno. Então, de política, eu não duvido nada. Do PT, então, menos ainda. Nós temos provas suficientes ao longo das últimas décadas que o PT ele é capaz de absolutamente tudo, a política no geral, mais especificamente aqui do PT. Então, mesmo que isso seja um problema para o Brasil e para as indústrias no curto prazo, se elas sofrem por um inimigo externo, e ele pode colocar esse inimigo nos Estados Unidos, ele aparece mais uma vez como salvador da pátria, dizendo, então vamos subsidiar mais uma vez as indústrias aqui, vamos dar dinheiro para elas, para ele mais uma vez tentar capitalizar. Ah, mas Bruno, não tem espaço no fiscal. De fato, já não tem faz tempo. Mas eles fazem artimanhas, colocam gastos por fora do arcabouço fiscal, enfim, toda aquela maquiagem de contas que a gente conhece muito bem. Então, eu não acredito naquela retórica que nós vimos lá atrás, quando nos demos muito bem, disse Donald Trump com relação a Lula. Ele é um amigo querido, ele fala disso de absolutamente todo mundo. Então, me parece que será uma conversa muito mais hostil, a quatro paredes, não aquilo como o Mota muito bem colocou, para tirar fotinho e sair em rede social, absolutamente tudo vale,